Fala galera, tudo tranquilo? Hoje nós vamos ver volume de um prisma, tá? Todos os prismas, prismas retos, prismas oblíquos, paralelepípedos, cubos, beleza? Volume de um prisma encerrando a parte de prisma hoje. Bora! Então vamos falar do volume de um prisma, certo? Bom, para isso eu quero esclarecer uma coisa aqui muito importante antes de começar, tá? Quando você quer calcular o volume, por exemplo, de um... Ou melhor, quando você quer calcular, você tem um retângulo aqui, tá? Deixa eu fazer assim em perspectiva, porque eu vou usar isso aqui depois. O espaço é pequeno. Então eu tenho aqui um retângulo no chão, tá? O chão tá aqui e o retângulo tá ali. Esse é retângulo, isso aqui é 90 graus, tá? Isso aqui é 90 graus. Só não vou fazer o símbolo de 90 graus aí porque eu vou precisar, ó. E eu tenho aqui esse retângulo. Aí eu quero medir a largura do retângulo. Eu pego uma régua e... Beleza. Ah, deu 5 centímetros. 5 centímetros. Aí eu quero medir a profundidade desse retângulo, o comprimento dele, né? Geralmente o comprimento é o maior, né? Então seria o comprimento aqui, a largura, então, vai. O comprimento, 5 centímetros. Vou marcar aqui 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos dizer, 5 centímetros. Aí eu vou medir aqui a largura dele. Aí eu ponho a régua aqui, deu 3 centímetros. 1, 2, 3, certo? Então eu medi comprimento. Para medir comprimento, eu pego uma medida conhecida e comparo. Mas eu quero saber a área desse retângulo. Como é que eu vou calcular a área desse retângulo? Então eu tenho que pegar uma área conhecida e comparar. E qual que é a área conhecida? Eu posso pegar uma folha de papel dessa daqui, uma folha de papel A4 e ir colocando a folha de papel A4 no chão lá para comparar, certo? Mas assim fica difícil. Nem todo mundo tem uma folha de papel A4 para entender exatamente qual é a medida. Então, se eu simplesmente usar a mesma medida que eu usei para comprimento, só que eu usar essa medida nessa direção e nessa direção, eu consigo obter uma unidade de medida de área. Por exemplo, eu falei que aqui tem 5 centímetros, certo? Aí eu pego esses 5 centímetros e divido todo o retângulo, assim, nesse comprimento de 5 centímetros. Tá ficando feio, hein? Aqui. Caramba. Ai, dá azar. Vamos lá, vai. Na mão é assim. Pronto. Tá aqui, ó. Então eu dividi em 5 fileiras assim, certo? Porque cada fileira tem uma grossura de 1 centímetro. 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, certo? Daí eu vou pegar agora assim no comprimento e vou dividir em 3 comprimentos aqui também. Porque aqui também tinha... Aqui tinha 3 centímetros, certo? Ficou feio pra caramba, mas vai. Aqui. Certo? Então, aqui assim está dividido em 3 linhas e assim está dividido em 5 linhas. Certo? Cada ladinho aqui tem o quê? 1 centímetro. Ó. E aqui também 1 centímetro. Certo? Então, agora, todo o meu retângulo ficou dividido em quadradinhos de 1 centímetro de lado. 1 centímetro de lado. Tá? Então, isso aqui, a área, essa área é o quê? É 1 centímetro quadrado. É 1 centímetro por 1 centímetro. Então, aonde eu chegar e falar assim, olha, essa folha aqui tem 600 centímetros quadrados. Você fala, 600 centímetros quadrados? 600 quadradinhos iguais a esse aqui. Você fala, nossa, será? Você põe 20 assim, põe 30 assim, então ao total aqui vai dar o quê? 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 vai dar 30 vezes o 20, porque vai caber 20 assim, ó. Aí, 1 centímetro mais para baixo, mais 20. Mais 1 centímetro para baixo, mais 20. Mais 1 centímetro para baixo, mais 20. E assim por diante, entendeu? Por isso que a área, a gente geralmente de retângulo, por exemplo, eu faço o quê? Né? Aqui é 5, eu faço 5 vezes 3, né? Na verdade, 5 centímetros vezes 3 centímetros vai dar o quê? 15 centímetros quadrados. Isso daqui é a unidade, é um quadradinho desse aqui. E eu tenho 15 desses quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entendeu? É assim. Então, isso é a área.
Agora, e para calcular volume? Então, para calcular volume, eu preciso de um volume conhecido. Um volume para poder comparar, certo? Aí a gente conhece aquelas caixinhas de leite assim, né? Eu posso pegar as caixinhas de leite e medir em caixinha de leite. E ver quantas caixinhas de leite eu consigo colocar dentro de uma caixa ou dentro de uma sala, por exemplo. Entendeu? Só que, porra, nem todo mundo tem caixinha daquele jeito, né? E outra coisa, as caixinhas agora estão mudando. Agora as caixinhas são de outro formato. É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Então eu preciso de uma medida de volume. Porra, que saco, né? Uma barulheira dos cachorros latindo aqui. Tá? Eu preciso de uma medida de volume que todo mundo possa usar. Tá? Então, eu vou agora mostrar aqui uma medida de volume que a gente possa usar. Que é o quê? Que é essa medida aqui, ó. É uma caixinha que tem 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. É uma caixinha que tem o volume de 1 centímetro cúbico. Entendeu? Então, para eu saber assim, digamos que eu quero agora colocar aqui essas caixinhas em cima desses quadradinhos aqui. Quantas caixinhas dessa daqui eu consigo colocar em cima desses quadradinhos, dessa área aqui? Naturalmente você vai falar 15, né? Por quê? Porque, ó, se a base dessa caixinha, ó, a base dessa caixinha, né? A base dessa caixinha, ela é de 1 centímetro por 1 centímetro. Então, se eu pegar 15 caixinhas dessas, eu ponho uma aqui, daí ponho outra do lado, outra do lado, outra do lado, outra do lado. Consigo colocar 15 aqui, ó. Aí, na segunda fileira, eu consigo colocar mais 15. Na terceira fileira, eu consigo colocar mais 15. Então, ó, 15. Mais 5, né? Consigo colocar 5 assim, aí mais 5 assim, mais 5 assim, num total de 15 caixinhas, entendeu? Então veja, para medir volume, a gente vai usar essas caixinhas. Então vamos dizer que agora eu não tenho só um retângulo assim, tá? O desenho ficou feio pra caramba, hein? Pô, hoje eu acordei aqui por não sabendo desenhar direito, hein? Fala, professor, você nunca soube desenhar, tá bom. Ó, aí eu tenho aqui uma caixa, assim, tá? Então eu tenho uma caixa. Aqui eu tenho um retângulo, mas eu tenho uma caixa aqui de altura, ó. Tá? Uma caixa. Pronto, vamos ver se eu capricho dessa vez, vai. Tá, aqui, ó. Eu tenho uma caixa. Aqui ó, é o fundo da caixa. As paredes da caixa estão aqui, ó. Tá? Tá vendo? Professor, não entendi. Isso aqui é o fundo, eu tô vendo pra lá, pra cá. Não, é assim, ó. Aqui tá o retângulo, né? Você viu o retângulo lá, não tava o retângulo no chão? Aí eu só levantei aqui, sabe aquelas canetas de fazer coisa 3D assim? Então eu só fiz aquele risquinho assim, ó, com aquela caneta 3D, tá? Tá vazia. Agora eu vou começar a colocar as caixinhas aqui, ó. Então eu vou colocar primeiro aqui, ó. Aqui em altura, cabe quantas caixinhas em altura? 4. Cabe 4. Tá? Cabe 4. Então, ó, vou colocar a primeira caixinha aqui, ó. Primeira. A segunda. A terceira. Ixi, tá ficando feio, tá ficando feio, tá ficando feio, tá ficando feio, tá ficando feio. Caramba, hein? Como desenhar é difícil, né? Se eu soubesse desenhar, eu tava feito, né? Ó. Ah, vocês estão entendendo, né? A gente vai colocando as caixinhas aqui, ó. Ah, tá bom, velho. Tá aqui, ó. Bom. Então, nessa primeira linha, quantas caixinhas eu coloquei? Eu coloquei 3 vezes 4, 12 caixinhas. Nessa primeira fileira aqui, ó. Certo? Ó, na base cabem 15, né? Quantas camadas de 15 caixinhas cabem até lá em cima? Bom, se na altura cabe 4, então vai ser o quê? 15 mais 15 mais 15 mais 15 lá em cima, não é? Então eu consigo colocar aqui nessa caixa, nesse paralelepípedo reto, ou paralelepípedo retângulo, eu consigo colocar quantas caixinhas? Eu consigo colocar 5 vezes 3,
vezes 4. Entendeu? Então, no caso do paralelepípedo retângulo, tá? Paralelepípedo retângulo é o paralelepípedo, é um prisma quadrangular onde todas as faces são retângulos, né? Esse aqui é um retângulo, isso aqui é um retângulo, isso aqui no fundo é um retângulo, desse lado é um retângulo, lá atrás é um retângulo, em cima é um retângulo, certo? Todas as faces são retângulos. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo retângulo, eu faço o quê? Eu multiplico todas as dimensões. Então, digamos que aqui seja A, aqui seja B, e na altura eu tenho uma altura C. Então, o que eu faço? Eu primeiro vejo quantos, né, pensando racionalmente, sem a fórmula, né? Pensando como é que dá, como é que se obtém a fórmula. Então, eu vou dizer, eu quero saber quantas caixinhas iguais a essa daqui cabem aqui dentro dessa caixa. Aí eu falo, mas quais são as dimensões da caixa? Bom, então o A é 5 centímetros, o B é 3 centímetros e o C é 4 centímetros. Aí você fala, bom, então eu consigo colocar 5 caixinhas assim, mas como são 3 centímetros, eu consigo colocar mais 5 aqui, mais 5 aqui. Então, na primeira camada, eu consigo colocar 15 caixinhas. Mas vão caber 4 camadas. Por quê? Porque 4 centímetros, né? Então, eu vou conseguir colocar 15 caixinhas na primeira camada, mais 15 na segunda dá 30, mais 15 na terceira dá 45 e mais 15 na quarta camada vai dar 60 caixinhas. Então, eu consigo colocar 60 caixinhas. Como é que eu calculei isso? Eu fiz A vezes B vezes C. Entendeu? Ó, então, o volume de um paralelepípedo retângulo basta multiplicar as 3 dimensões. Entendeu? É assim que a gente faz. A gente primeiro vê quantos cabem na base e daí depois a gente vê quantos cabem na altura. Quantos cabem na base? A vezes B. E na altura? Vezes C. Pronto. A vezes B vezes C. Entendeu? E o volume de um cubo? E o volume de um cubo? Como é que vai ser calculado o volume de um cubo? Bom, no cubo acontece que todas as arestas têm o mesmo tamanho, todas as dimensões têm o mesmo tamanho. Então, digamos que a largura seja A, o comprimento seja A e a altura seja A. Bom, então se eu colocar A vezes A, o volume do cubo vai ser o quê? A ao cubo. Certo? Simplesmente assim, porque é lógico. Eu entendo que eu estou colocando, eu estou vendo primeiro quantas dessas cabem na base. Como que eu vejo quantas cabem na base? Eu calculo a área da base. Eu calculo a área da base. Eu vejo aqui, ó, cabem 5 centímetros assim, tem 5 centímetros assim, tem 3 centímetros assim. Então, 5 vezes 3. Então, a área dessa base é o quê? 15 centímetros quadrados, certo? Bom, então em 15 centímetros quadrados, cabem quantos desse cubo? Bom, cabe uma fileira aqui, uma camada de cubos. Cada cubo tem 1 centímetro quadrado de base, cada cubinho desse aqui tem 1 centímetro quadrado de base. Então, na base dessa caixa grandona aqui, vai caber o quê? 15 cubinhos. Mas quantos cabem na altura? Bom, na altura tem 4 centímetros. Qual é a altura do cubinho? É 1 centímetro. Então, quantos cubinhos desses cabem em 4 centímetros? 4 cubinhos. Então, vão ser 4 camadas. 15 vezes 15. 15 mais 15 mais 15 mais 15. Entendeu? É assim que a gente faz. Certo? É assim que a gente calcula. Agora, então essa fórmula aqui é do paralelepípedo retângulo. E essa daqui é do cubo. Ó. Vou sublinhar aqui. Ó. Paralelepípedo retângulo e aqui do cubo, certo? Mas e um prisma qualquer? E um prisma qualquer? Um prisma, por exemplo, que tenha a base um hexágono. A base é um hexágono. A base é um hexágono. Tá? E a altura está aqui, ó. Tá? A altura está aqui, ó. A base é um hexágono. É que o desenho está difícil, por quê? Porque a gente faz em perspectiva, né? Tem gente que olha isso aqui e vê assim, ó. Tá olhando o lado de dentro, né? Tá olhando o lado de dentro. Tem gente que fala assim, não, eu tô olhando o lado de dentro. Mas tem gente que fala assim, não, eu tô olhando o fundo, né? Deixa eu pegar um aqui. Tem gente que diz que tá olhando assim, tá olhando o fundo, né? Mas tem gente que tá olhando assim, ó, como se não tivesse isso aqui e tá vendo por dentro o fundo lá, né?
entendeu? É uma questão aqui de treino, né? Você tem que assistir, tem que ver várias vezes. Até podia fazer um desse aqui sem essas, né? Só com as faces laterais aqui, assim, ó. Né? Com essa SS e o fundo lá, daí vou pensar nesse caso de fazer isso, tá? Então aqui, ó, então eu tenho um prisma onde que a base é um hexágono. Nesse caso aqui, a base é um pentágono, certo? Ó, é um prisma, né? A base é um pentágono e a altura, certo? Então, como é que eu vou calcular o volume de um prisma como esse ou o volume de um prisma como esse? Da mesma forma que eu fiz esse. Primeiro eu vou ver quantos cabem na base. Quantos cubinhos daquele cabem aqui? Professor, não cabe cubinho inteiro, porque aqui, não, cabe. Né? Cabe. Eu tenho como calcular a área de um hexágono, por exemplo. Quantos cubinhos cabe aqui no hexágono? Certo? Eu tenho como calcular isso. Bom, um hexágono, ele é dividido, se você dividir ele aqui assim, ó, ele vai dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, quantos cubinhos cabe dentro de um triângulo equilátero? Qual é o tamanho do lado? É L. Beleza. Qual que é a altura do triângulo equilátero? Bom, lá no primeiro ano, né? Se você está assistindo o primeiro ano junto, as aulas do primeiro ano do curso MIMA, né? Lá você vai ver que a gente deduziu a altura do triângulo equilátero, e a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, certo? Então, a base é L aqui, ó, a base é L. Então, a área do triângulo equilátero vai ser o quê? L vezes a altura, L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, né? Então, a área do triângulo equilátero vai ser o quê? L vezes L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2, né? Fala, professor, eu não sei de onde que vem essa forma. Eu vou deduzir, eu vou no primeiro ano, né? Eu vou ainda falar sobre triângulo equilátero e eu vou falar isso. Mas aqui já é uma introdução, né? Eu falei como é que calcula a área. Então, eu vou deduzir do triângulo equilátero posteriormente, né? Na aula ainda do primeiro ano, né? Mas você está no segundo ano, já deve saber mais ou menos como é que é. A gente faz lado vezes lado dividido por 2, né? Então, L vezes L raiz de 3 sobre 2 vai dar L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 dividido por 2. Né? Porque a área do triângulo é metade da área de um retângulo. Essa aqui é a área de um retângulo. Então, a área do triângulo vai ser o quê? Vai ser metade desse retângulo e metade desse retângulo. Ou seja, é metade disso tudo aqui, né? Vai ser a metade desse retângulo aqui. O professor, é um quadrado, não é um retângulo. Porque a altura aqui não é igual a esse daqui, tá? É um retângulo. Só que é parecido, tá próximo, mas não é um quadrado, não, é um retângulo. Então, olha só, então a área desse triângulo aqui vai ser essa medida vezes essa medida dividido por 2. Então, L vezes L raiz de 3 dá L ao quadrado raiz de 3 sobre 2 desse daqui vezes meio, porque é dividido por 2, então vai ser sobre 4. Ó. Então, a área do triângulo, desse triângulo, é isso aqui, ó. Então, por exemplo, se o lado do triângulo aqui é 1, né? Se esse lado é 1, quantos cubos cabem aqui? Não vai caber um inteiro. Né? Não vai caber um inteiro, porque raiz de 3 é 1,7. Aí, se o lado do triângulo, se o lado do cubo é 1, então vai dar 1 ao quadrado 1, vezes raiz de 3, que é 1,7, dá 1,7. 1,7 dividido por 4, digamos que não seja 1,7, seja 2, né? 2 dividido por 4 dá meio. Então, quer dizer que aqui cabe meio triângulo, né? Na verdade, vai caber assim, ó. Vou fazer um cubo aqui, ó. Fazer um cubo aqui assim, ó. Seria um cubo assim, certo? Aqui tá um cubo, ó. Aqui tem um cubo, certo? Só que eu vou cortar esse cubo no formato de um triângulo equilátero. Então, num triângulo equilátero, ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Essa parte sai fora. Tá aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. Essa aqui é a parte superior, isso aqui é a parte lateral, tá? E aqui, ó. Ó, tá vendo? É menos de um cubo. Então, se fosse um prisma, né? Um prisma, né? De lado 1 é menos do que um cubo, entendeu? Então, calma aí. Mas digamos que aqui, então aqui cabe menos de um cubo. Cabe isso aqui de um cubo. E no hexágono cabe quantos? Bom, então vão caber 6 desses aqui, ó. 6 desses aqui, ó. 6 desses aqui, certo? Então, a base do hexágono, a área do hexágono, né? Eu fiz o desenho, eu podia ter colocado um H. A base do hexágono é o quê? É 6 vezes aqui, ó. 6 vezes a área de um triângulo. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
Essa é a base do hexágono. Então, quantos desses aqui cabem na base do hexágono? Cabem 6 desse aqui, ó. Ah, mas e qual que é a altura do hexágono? A altura do hexágono é 2 centímetros. Bom, então, se cabem 6 desse daqui, então cabem 6 desse aqui na primeira camada e mais 6 desse aqui na segunda camada. Entendeu? Então, quer dizer que o volume do prisma vai ser o quê? Quantos cabem na base? Primeiro, quantos cabem na base? E isso eu vou calcular fazendo a área da base. Porque como a altura é 1, né? Então, se eu calcular só a área da base, eu vou ver quantos cabem na base. Aí eu vou multiplicar pela altura do prisma. Ah, quantos cabem na altura? No caso, cabem 2. Então, vai ser 6 desse daqui, na base, vezes 2. Então, vai ser 6 vezes a área de um triângulo, vezes 2 na altura. Entendeu? Então, primeiro eu calculo a área da base para saber quantos cabem na base. Daí eu multiplico pela altura para saber quantas camadas iguais dessa que couberam na base vão caber em cima para cima. Então, por isso que o volume do prisma ele é igual ao quê? A área da base vezes a altura do prisma. Entendeu? E se você transportar isso aqui para o cubo, é a mesma coisa. Quantos cubinhos desse aqui cabem na base do cubo? Bom, a base do cubo tem A e o comprimento A. Então, A vezes A ao quadrado, beleza. Agora, quantos cabem na altura? Bom, a altura do cubo tem A, então vai ser A ao quadrado vezes A, dá A ao cubo. Ah, e quantos cabem aqui no paralelepípedo retângulo? Bom, na base cabem A vezes B, que é a área da base, A vezes B. Então, cabem aqui 15. E na altura, cabe quanto? Aí, como a altura tem a altura C, então vai ser A vezes B vezes C. Então, a área da base vai ser o quê? AB vezes C. Professor, mas e se tiver virado assim? Daí você vai fazer BC vezes a altura A. Vai dar a mesma coisa, A vezes B vezes C, porque o paralelepípedo retângulo você pode pegar de qualquer lado, né? E daí, aqui, como eu desenhei aqui, é A vezes B, vezes C. Mas se tivesse assim, ó, se o cubo tivesse assim, daí, o paralelepípedo retângulo tivesse nessa posição, aí a base seria o quê? C vezes B, ó, C vezes B, então seria 4 vezes 3, 12. Então, cabem 12 aqui, mais 12 aqui, mais 12 aqui. Quantas camadas de 12 cabem? 5. Então, seria 12 vezes 5, que dá os mesmos 60. Entendeu? Então, qualquer que seja o formato que tiver o paralelepípedo retângulo, basta eu fazer A vezes B vezes C. O cubo, como todos eles têm o A, então é A vezes A vezes A. Pronto. Mas e os outros prismas? Bom, dos outros prismas você tem que perceber o que é base. Então, nesse prisma hexagonal, você não tem como calcular de outras medidas. Você só tem que calcular o seguinte: a área da base é a área do hexágono, que é essa fórmula aqui, ó, área do hexágono, vezes a altura. No caso aqui, eu escrevi 2 aqui, então é 2, entendeu? Ah, e se o prisma for um prisma triangular, por exemplo? O prisma triangular é assim, ó, tá? Ó. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou calcular a área da base vezes a altura. Entendeu? Ah, mas a base é um triângulo equilátero? Não, nem sempre. Às vezes é um triângulo retângulo a base. Às vezes é um triângulo retângulo, digamos assim, ó. Pronto, triângulo retângulo aqui, ó. É um triângulo... Então eu calculo a área do triângulo retângulo vezes a altura do prisma. Pronto, eu sei qual é o volume do prisma. Entendeu? Então, o volume de um prisma é o quê? É a área da base vezes a altura. E dependendo de qual for a base, você vai calcular de acordo com o que for a base, certo? Agora, quando for paralelepípedo retângulo, é só A vezes B vezes C. E quando for cubo, é A ao quadrado. A ao cubo, quer dizer, né? É a aresta vezes 3. Beleza? Então, vamos praticar isso aí. Primeiro aqui, começa aqui, ó. Calcular o volume de um prisma triangular regular. Bom, quando ele fala o nome do prisma, prisma triangular regular, na minha cabeça eu tenho que saber qual que é esse. Como é que é um prisma triangular regular? Bom, se o prisma é triangular, a base é um triângulo, certo? Mas se tem regular do lado, bom, então ele está dizendo que é um prisma reto, que é um prisma reto. Ah, até esqueci de falar aqui, hein?
Aqui eu só demonstrei no prisma reto, certo? Mas se eu tiver um prisma assim, ó, se eu tiver um prisma assim, ó, vamos fazer um prisma, a base assim, ó. A base tem 5 lados, certo? Ah, nem esse aqui, ó. Cadê? Esse daqui, ó. A base tem 5 lados, certo? Mas ele é um prisma oblíquo, ó. Ele é um prisma oblíquo, né? Ixi, agora o desenho vai ficar difícil pra caramba, né? Vai ser aqui, tá? Seria um prisma oblíquo. Qual que vai ser o volume desse prisma oblíquo? Vai ser a mesma forma. É a área da base vezes a altura, certo? Essa, professor, mas ficou difícil aí, ó. Uma forma de você visualizar isso é, por exemplo, se você pegar aqui e cortar aqui, ó. Aí você pega isso aqui e encaixa aqui, ele vira um prisma reto, certo? Só que a base não é... Daí não vai ser mais uma base, um polígono regular, tá? Porque eu estou cortando assim em diagonal aqui, ó. Tô fazendo uma secção reta aqui, ó. Né? Reta, perpendicular, uma secção perpendicular em relação às arestas, ó. Então se eu cortar aqui, eu pego essa parte aqui em cima e encaixo aqui embaixo, vai virar um prisma reto aqui assim, né? Daqui até aqui, ó. Vai virar um prisma reto aqui, ó. Mas daí a base, ela vai ser isso aqui, ó. Certo? Aí você fala, professor, mas daí não dá isso aqui, ó. Não, porque é o seguinte, ó. A altura é assim, ó. Então, se eu pegar, ao invés da altura, pegar essa medida aqui de aresta, né? E eu fazer vezes um cosseno, né? Vezes o cosseno disso aqui, né? Porque daí tem um ângulo aqui, né? Tem 90 graus aqui, ó. Ó, faz aqui, ó. Um triângulo retângulo aqui, tá vendo? Tá? Um triângulo retângulo aqui, ó. Tá? Aí eu tenho esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui da base, tá vendo? Esse ângulo da base. Aí isso daqui vai dar um cosseno. O que é o cosseno? É cateto colado sobre hipotenusa. Ou seno, né? Cateto separado sobre hipotenusa, né? No caso aqui vai ser seno porque eu estou falando de altura, né? A altura aqui, ó. Tá? Mas aí se eu estiver falando desse ângulo, daí é cosseno. Bom, daí eu vou fazer essa razão, vou achar a base que vai caber aqui, ó. Certo? E daí a base aqui, ela vai ter um fator multiplicativo, como o seno ou cosseno também, entendeu? E daí vai ficar, a fórmula vai servir da mesma fórmula, tá? Veja, se eu fizer essa área da base vezes essa altura, que é daqui até aqui, não é aresta, é altura. O volume é igual. Beleza? Confia nisso que dá isso mesmo, olha. Se eu puxar aqui, ó, na verdade é o seguinte, ó. Se você conseguir fazer uma faca que corta aqui, ó, na perpendicular aqui, ó, vai fazer um buraco. Aí você pega essa parte aqui, ó, vira e você encaixa exatamente aqui, ó. Então, né, isso aqui vai virar um prisma reto com essa base aqui embaixo, ó. Uma base aqui embaixo, né? É como se fosse isso, né? Você corta aqui, ó, né? Não é porque isso aqui é um prisma pentagonal, mas caberia exatamente aqui, tá? Bom, espero que você tenha se convencido, né? Não deduzi, não fiz essa fórmula, tá? Mas mesmo que o prisma seja oblíquo, tá? Mesmo que o prisma seja oblíquo, o volume é a mesma coisa, é a área da base vezes a altura, só que a altura não é aresta. No prisma reto, a altura é aresta, né? No prisma reto. Mas no prisma oblíquo, a altura é assim, ó. Então você tem que, por exemplo, se ele deu aresta, você vai ter que calcular a altura, né, baseada aqui, por exemplo, aqui, digamos que ele diz 60 graus aqui, ó. Daí eu vou ter que fazer o quê? Seno de 60 graus é o quê? É a altura sobre a aresta, né? A altura sobre a aresta, ó. Daí eu passo a aresta multiplicando seno de 60 e eu tenho a altura, entendeu? Aí eu calculo o volume do prisma pela altura certa, não a aresta, pela altura. Quando o prisma é reto, né? Quando o prisma é reto, ou seja, a altura, né? As arestas laterais fazem 90 graus com o plano da base, daí a aresta lateral é igual à altura, a aresta lateral. A aresta lateral é igual à altura, certo? Mas quando o prisma é oblíquo, não. Aí eu tenho que calcular, tá? Isso aqui seria a aresta lateral. Então, a altura dividido pela aresta lateral é o seno. Aí jogo a aresta lateral vezes o seno, eu tenho a altura. Entendeu? Bom, vamos voltar aqui. Então, aqui, ó, calcular o volume de um prisma triangular regular.
Então, o prisma triangular regular é um prisma de que a base é um triângulo. Só que quando ele diz regular, ele está falando que esse prisma é reto e a base é um polígono regular. Que tipo de polígono regular? Um triângulo, só que a gente chama de triângulo equilátero. E a área do triângulo equilátero é essa aqui, ó, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? Então, o volume de um prisma triangular regular, no qual a aresta da base mede 4, ou seja, ele está falando que SL aqui, ó, aresta da base, né? Eu desenho algum prisma triangular regular, não, né? Aqui eu falei, então vamos fazer um regular aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó. Como está em perspectiva, tá? Então, tá aqui, ó, é como se fosse um triângulo equilátero. Você fala, não tá os mesmos lados, não, é porque está em perspectiva, tá? Então, o que? Esse aqui é a base, é um triângulo equilátero. Aí eu tenho a altura aqui, vou fazer uma altura pequena. Não, vou fazer a altura aqui. Aqui, pronto. Tá? Ó. Daí aqui. Pronto, tá aqui o prisma. Tá? O ideal seria fazer sempre um pontilhado, alguma coisa assim, para aparecer, né? Porque ficou feio. Mas tudo bem. Então, aqui, ó, é um prisma triangular regular? É. Então, a base é o quê? É um triângulo equilátero, certo? Vou colocar só assim, equilátero. E a altura, ela faz 90 graus com o plano da base, ó. A altura faz 90 graus com o plano da base, ó. Tá? Ela faz 90 graus aqui com o plano da base, ó. Todos os lados fazem 90 graus aqui com o plano da base, certo? Então, a altura é a aresta lateral. Ele diz no qual a aresta da base é 4. Então, essa aresta aqui, ó, é 4. É o lado do triângulo. E a altura tem 10 raiz de 3. Então, isso aqui é o quê? É 10 raiz de 3. Bom, então, o volume desse prisma, tá? Vai ser o quê? A área da base. Só que a área do triângulo equilátero vezes a altura, certo? Então vai ser o quê? Qual que é a área do triângulo equilátero? É a aresta da base ao quadrado raiz de 3 sobre 4, né? É L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que como nós estamos falando da aresta da base, a aresta da base é ao lado, então a aresta da base raiz de 3 sobre 4 vezes a altura do prisma. Pronto. Agora eu substituo. Então o volume vai ser o quê? A aresta da base, 4. Então 4 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, que é 10 raiz de 3. Ó, tá? Então, 4 ao quadrado dá 16, né? E dividido por 4, na verdade, 4 ao quadrado eu simplifico um 4 de cima com um 4 de baixo. Então, ficou só o 4 ali, certo? Raiz de 3 vezes raiz de 3 deu 3. Então, isso aqui deu 4 vezes 10, 40, vezes raiz de 3 ao quadrado, 3. 40 vezes 3, 120. Como todas as medidas estão em centímetros, então é 120 centímetros cúbicos, tá? Ó, eu espero que vocês realmente estejam entendendo. Se você não estiver entendendo, você vai aqui nos comentários e põe ali nos comentários, tá? Mas é assim que a gente faz e a gente vai treinar mais aqui. Você vai acabar entendendo bem isso aqui. Vamos embora. Então vamos ver esse outro aqui, olha só. Qual o volume de argila necessário para produzir 5.000 tijolos? Argila é barro, né? Então 5.000 tijolos de barro. Tendo cada tijolo a forma de um paralelepípedo com dimensões 18 centímetros, 9 centímetros e 6 centímetros. Ah, então um tijolo assim, né? 6 centímetros mais ou menos assim, né? 9 centímetros, não, esse é um tijolinho pequenininho. Ah, não, tá, calma aí. É aqui, ó. 9 centímetros por 6 centímetros, 18 centímetros. É quase aqui do tamanho da folha, assim, né? Até que assim, é um tijolo até que assim, né? De comprimento. Esse aqui de largura e uma altura pequenininha, né? É um tijolinho, certo? Um tijolinho assim. Vou fazer o tijolo de lado assim, ó. Fazer aqui, ó. A altura aqui. Aqui 18 centímetros. Tá? Aqui 6 centímetros e aqui, ó, 9 centímetros. É um tijolo assim, ó. Certo? Beleza? Conseguiu ver, né? O pessoal gosta de fazer churrasqueira, né? Churrasqueira, churrasco, né? Pega lá um churrasquinho. Churrasquinho bom, né? Certo? Faz churrasqueira aqui, né? Com esse tipo de tijolo aqui, beleza? Qual é o volume de cada tijolo? Bom, o volume desse tijolo é fácil, é só multiplicar aqui, né? 18
vezes 9, vezes 6, já vou colocar a unidade aqui em centímetro cúbico, certo? Vai dar isso aí, ó, tá? Só que ele quer saber o seguinte, para produzir 5.000 tijolos, então vão ser 5.000 vezes isso aqui. Então, presta atenção. Então, volume, tá? De 5.000 tijolos vai ser o quê? 5.000 vezes 18, vezes 9, vezes 6, tudo em centímetro cúbico, certo? Agora, olha só. O que é um centímetro cúbico? Um centímetro cúbico é um cubinho assim pequenininho assim, ó. É um cubinho pequenininho assim, ó. O tamanho de uma bala aqui, ó. Ó. Pegar uma bala. Nossa, tá velha essa bala já. Tá até mole, né? Mais ou menos assim, ó. Tá mole. Aí, ó. Isso aqui é um centímetro cúbico. Uma bala molenga. Certo? Aqui, ó. 1 centímetro cúbico é isso aqui, ó. Pô, mas eu vou medir isso aqui em unidades desse tamanho? 5.000 tijolos é coisa pra caramba. 5.000 tijolos é coisa pra caramba. É uma quantidade de tijolo para encher essa sala que eu tô aqui. Tá? Você já viu aí no vídeo aí que eu apareço assim, os 5.000 tijolos enche essa sala de tijolo. Aí eu vou medir numa unidade desse tamanho? Claro que não. Então como é que eu vou medir isso? O ideal é que a gente meça isso em metros cúbicos. Tá? Em metros cúbicos. Como é que eu meço em metros cúbicos? Então veja só. Eu coloco todas as unidades em metros. Então 1 metro equivale a 100 centímetros. Tá? Ou seja, a cada 2 zeros dá 1 metro. Quantos zeros tem aqui? 2. Aqui tem 50, só tem 1 zero. Mas se eu multiplicar esse 50 por 2, vai dar 100. Certo? Posso tirar um 2 desse 6 aqui, ó. Daí esse 6 é 2 vezes 3, ó. Esse 6 é 2 vezes 3. Aí eu pego esse 2 aqui e faço vezes 50, né? Ou 2 vezes 5.000, dá 10.000. Tá? Então, olha só, vou colocar um igual aqui, ó. E olha só. Então, esse 2 veio aqui e ficou o quê? 10.000, 100.000. 10.000. Ó, tá? 10.000. Então, eu já tenho aqui, ó, 100 vezes 100. 100 vezes 100 já deu aqui metro quadrado, certo? E o resto vai dar o quê? Então, vai dar vezes o quê? 18 vezes 3 vezes 9, 27. Então, vai dar aqui, ó, 18 vezes 27. Tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, 3 vezes 9 deu 27. O 18 tá aqui. E esse 2 aqui vezes isso aqui, ó, ficou lá, certo? Beleza? Tá, então olha só. Agora, 18 vezes 27 dá o quê? Bom, eu sei que 4 vezes 25 dá... 4 vezes 25 dá 100, né? 4 vezes 25 dá 100. Então, isso aqui vai dar mais que 100. Então, presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção no que eu vou fazer. Então, isso aqui é 100 centímetros vezes 100 centímetros... Oh, faltou mais um zero aqui. 100 centímetros... 100 centímetros... Que é isso aqui, ó. 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes... Quanto que é 18 vezes 7? Bom, 27 vezes 3, né? 27 vezes 3 vai dar 81, né? E 81 vezes 6 vai dar 80 vezes 6 dá 480, certo? Só que é 81. Então, 486. 486. 81 vezes 6, 486. Então, isso aqui é 486 centímetros. Tá vendo? Olha só. Então, isso aqui deu 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 486 centímetros, tá? 18 vezes 27 dá 486. É isso ou não? Tá, ó. 8 vezes 7... dá 56, vai 5. 8 vezes 2, 16. Mais 5, dá 21. Aí 1 vezes 27 dá 270. 270 mais
216, vou colocar aqui, ó, né? Eu fiz, deu 8 vezes 7, 56, vai 5, 8 vezes 2, 16, mais 5, 21, né? Aí 10 vezes 27 dá 270, ó, 6, 8, 4, 486, beleza, tá? Fiz de cabeça aí. Então, olha só, agora eu vou transformar tudo em metros, ó. 100 centímetros, 1 metro. Vezes 100 centímetros, 1 metro. Vezes 486 centímetros, é 4,86 metros. Então, isso aqui dá o quê? Dá 4,86 metros cúbicos. Pronto. Agora está muito mais palpável, entendeu? O que é 1 metro cúbico? 1 metro cúbico é 1000 litros. Tá? 1 metro cúbico é 1000 litros. Beleza? Outra forma de fazer isso aqui. Bom, já que eu quero transformar 1 centímetro cúbico em metro cúbico e 1 metro são 100 centímetros, então eu podia ter pego, multiplicado tudo isso daqui e dividido no final por, ó, 1, 2, 100 metros, 100 centímetros, 1, 2, 100 centímetros, 1, 2. Então, eu ter dividido por 1 milhão, né? Eu obteria o valor em centímetro cúbico, dividiria por 1 milhão, ou seja, a vírgula ia pular 6 casas para trás. 1, 2, 3, 4, né? E essa multiplicação aqui daria 4, 8, 6, aí 1, 2, 3, 4 zeros, era isso que ia dar. Se eu pegasse isso aqui, multiplicasse isso vezes os 5.000 aqui, ia dar tudo isso aqui. Daí eu pegava e ia dividir por 1 milhão. Então, eu ia fazer a vírgula pular 6 casas para trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para trás. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ia dar o mesmo uns 4,86 metros cúbicos, tá? É que eu gosto de trabalhar com números mais palpáveis. Eu gosto de raciocinar em cima, né? Então, 5.000 vezes 2 dá 10.000. 10.000 é 100 vezes 100. E o restante que sobrou, que é o quê? 18 vezes 9 vezes o 3, que é 18 vezes 27, deu o quê? Deu 486 centímetros. Bom, 100 centímetros, 1 metro. 100 centímetros, 1 metro. E 486 centímetros são 4,86 metros. Multiplicando tudo, 4,86 metros cúbicos. Beleza? Próximo. Vou até aumentar um pouquinho aqui, que eu tô achando que tá pequeno. Olha lá. Um sólido maciço de madeira tem aresta igual a 8 centímetros. Sabendo que a densidade de madeira é 0,8 gramas por centímetro cúbico, calcule a massa desse sólido. Pera aí, mas que problema sem vergonha é esse? Que sólido maciço é esse de madeira? É um sólido assim? É um sólido assim? Ele não fala, né? Ele não está dizendo aqui, né? Mas... Tomate longa vida. Mas o sólido que ele está falando é um sólido assim, ó. É um cubo. Como é que você sabe, professor? Porque, calma aí. Se fosse um sólido assim, aí diz um sólido maciço de madeira de aresta igual a 8 centímetros. Então, aqui seria 8, 8, 8, 8, 8, 8. Poderia ser, né? Aí todas as arestas 8, porque essa daqui todas as arestas não são iguais, né? Mas poderia ser todas as arestas ser 8, poderia. Daí seria errado, né? E na minha opinião, esse problema está errado. Eu coloquei exatamente como está no livro o problema, tá? Porque eu acho que o problema, o livro está querendo testar a nossa inteligência. Deveria ter colocado assim, ó. Um sólido maciço de madeira com formato de cubo tem aresta igual a 8 centímetros, tá? Então, isso aqui é um cubo, tá? O problema está errado. Eu coloquei conforme está no livro... Mas agora eu estou deixando bem claro, certo? Já está quase acabando a tinta aqui. Com 8 centímetros de aresta aqui, ó. Tá? Então, o sólido maciço de madeira é um cubo, tá? Cubo, atenção. Sabendo que a densidade da madeira é 0,8 gramas por centímetro cúbico, calcule a massa desse sólido. Bom, então, o que significa isso aqui? Isso aqui chama-se densidade. Ele é o que? É massa dividido por volume. Tá?
Tá? Veja, ó, centímetro cúbico é volume, tá embaixo, na divisão aqui, ó. É 0,8 gramas, isso aqui significa o quê? Que a massa de 0,8 gramas está fazendo referência a 1 centímetro cúbico. É isso aqui, ó. Tá? É isso que isso aqui está dizendo. 0,8 gramas por 1 centímetro cúbico. Então, primeiro eu vou calcular o volume desse aqui. Eu vou ver quantos centímetros cúbicos tem esse sólido maciço de madeira que ele não deixou claro. Então, o problema, na minha opinião, está errado aqui, não deixou claro. Mas vamos dizer, vou pegar esse cubo aqui e vou calcular o volume dele. Então, o volume do cubo a gente sabe que é o quê? É a aresta elevado ao cubo. Então, o volume daqui vai ser o quê? 8. Isso daqui é 8, que é 2 elevado a 3, vezes 8, que é 2 elevado a 3, então dá 2 elevado a 6, vezes 8, que é 8 elevado a 3 de novo, né? Que é 2 elevado a 3 de novo. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a 9 centímetros cúbicos. Professor, por que você faz assim? Porque 2 elevado a 9 eu sei exatamente quanto é. É 512 centímetros cúbicos. Entendeu? Eu sei, digamos assim, a tabuada da potência do 2, né? 2 elevado a 0 dá 1, 2 elevado a 1 dá 2, 2 elevado a 2 dá 4, 2 elevado a 3 dá 8, 2 elevado a 4 dá 16, 2 elevado a 5, 32, 2 elevado a 6, 64, 2 elevado a 7, 128, 2 elevado a 8, 256, 2 elevado a 9, 512, 2 elevado a 10, 1024. Então, 8 é 2 elevado a 3, elevado a 3 é 2 elevado a 9. Que daí para mim é muito mais fácil fazer isso aqui do que eu fazer 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, eu teria que pensar qual que é, mas 2 elevado a 9 não, tá de cor na minha cabeça, 512. Beleza? Então deu 512 centímetros cúbicos esse cubo aqui, ó. Então se cada centímetro cúbico pesa 0,8 gramas, quanto que vai pesar 512 centímetros cúbicos? Certo? Então, se eu usar pela fórmula da densidade, vai ficar assim, ó, densidade é igual a massa do cubo dividido pelo volume do cubo, que é 512 centímetros cúbicos, ó. Então, eu pego esse 512 centímetros cúbicos e passo para o outro lado multiplicando, vai ficar assim, ó, 0,8 gramas vezes 512 centímetros cúbicos dividido por 1 centímetro cúbico, isso vai ser igual a massa do cubo. Centímetro cúbico vai simplificar com centímetro cúbico. Entendeu? Aí vai ficar 0,8 vezes 512. Bom, 0,8 é 8 sobre 10. E 8 é 2 elevado a 3. E 512 é 2, ou melhor, 8 é 2 elevado a 3. E 512 é 2 elevado a 9. Então, isso daqui vai ser o quê? Vai ser 2 elevado a 12, né? Porque é 2 elevado a 3 e 2 elevado a 9, dividido por 10 gramas. 2 elevado a 10 dá 1024. Vezes 2 dá 2048. Vezes 2 dá 4096. 4096 dividido por 10, então a massa do cubo vai ser o quê? 4096 dividido por 10 dá 409,6 gramas. Beleza? É isso aí, né? É a mesma coisa que 80% de 512, né? 80% de 512 é menor que 512. Tá? 80%. 10% de 512 é 51,2. Então quer dizer que 20% de 512 dá o quê? Dá 102,4. Aí eu pego 512 e diminuo 102,4. Então 100 dá 412. Menos 2 dá 410. Menos 0,4 dá 409,6. Entendeu? Tá? É 80% de 512 é 409,6. Beleza? Entenderam? Tá, muito importante aí. Tá? Eu gosto de fazer os cálculos raciocinando, né? Eu gosto de raciocinar e eu quero que vocês entendam esse raciocínio aqui, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui vai para cá, a unidade de centímetro cúbico cancela, tá? A unidade de centímetro cúbico cancela, por isso que o resultado do negócio tem que dar em gramas, que é isso aqui, beleza? Fechou? Vamos para o próximo.
Eu tenho uma certa preocupação, porque tem gente que vem aqui e fala assim, nossa, só complicou, não entendi nada. Não entendeu porque você não raciocinou. Tá? Se você raciocinar e tal, mesmo assim ficou com dúvida, vai nos comentários do vídeo aqui e faça a sua pergunta. Eu terei o prazer de responder, porque eu gosto é que você entenda, certo? Vamos embora. Uma piscina tem a fórmula e a forma e as medidas indicadas na figura. Então isso aqui é uma piscina, tá? Ela é mais rasa aqui, ó, e é mais funda lá. Então a pessoa vai descendo aqui, ó, e afunda, né? Já viu piscina assim? Já entrou em piscina assim? Eu já entrei em piscina assim, tá? Ela é rasinha aqui, então você entra aqui, ela é rasinha. Aí à medida que você vai indo para lá, você vai ficando mais fundo. Aí às vezes você já fica sem pé, você começa a nadar, né? Tá, ó. Ela tem 1 metro de profundidade, que é uma piscina gigante isso aqui. Tem 10 metros assim, ó. É grande, entendeu? E ó, tem 4,5 metros de profundidade. Geralmente nesse lado da piscina aqui, que tem 4,5 metros de profundidade, tem o quê? Tem um trampolim. Os caras, pum, mergulha aqui, né? Tem um trampolim, né? Não é isso? Tem uma plataforma aqui, uma plataforma para o cara se jogar lá, né? Já viram? Eu já entrei em piscina desse tamanho assim, tá? Eu era militar, eu era filho de militar, dentro do Centro Tecnológico Aeroespacial, que era lá em São José dos Campos, né? Lá onde tem o ITA, lá no CTA tem o ITA, e lá tinha um clube. E a gente frequentava o clube e tinha uma piscina gigante lá no clube, né? E essa piscina tinha. Eu acho que essa piscina que eu frequentei lá não tinha igual, não era igual essa aqui, ela era mais uniforme assim em toda a piscina. Mas eu morei nos Estados Unidos, lá numa base militar, que meu pai foi fazer uma pós-graduação lá, meu pai é engenheiro, né? Engenheiro formado pelo ITA, ele foi fazer uma pós-graduação lá numa base lá nos Estados Unidos. E a piscina da base era assim. Eu fazia natação numa piscina assim, que tinha uma plataforma, ela era profunda aqui, e ela era assim, a gente nadava, ficava nadando de lá para cá assim. Só que ela não era só 10 metros, não, ela era 50 metros. Não, era 25 metros assim de largura. Então a gente ficava nadando assim e tinha a plataforma. No final da aula, o professor falou, pô, pode mergulhar. Daí a gente ia lá e ficava mergulhando do trampolim lá. Tinha esse trampolim assim, tinha uma plataforma mais aqui, a gente ficava mergulhando. Era bacana. Bom, vamos voltar para a aula aqui, né? Para mim é sessão nostalgia, uma piscinona assim, tá? Uma piscina aqui, ó. As três arestas que convergem em cada um dos pontos A, B, E, A', B' e C e E' são mutuamente perpendiculares. E as arestas AE, BC, B', C' e A', E' são verticais. Então vamos esclarecer, ó. Então ele está falando que nesses vértices aqui, ó, as arestas que chegam aqui, elas são perpendiculares, ou seja, isso aqui é um triedro. Isso aqui é um triedro, né? É um triedro, na verdade, chamado de ortoedro, né? Onde as faces aqui são perpendiculares entre si, ó. Perpendicular, as arestas aqui são perpendiculares, ó. Perpendicular, perpendicular. O C e o C' não, por isso que ele não incluiu o C' aqui, ó. Eu acho que eu falei C', mas está errado. O C' não. O D e o D' também não. O D e o D' não. O que ele falou foi A, E e B. A, E e B tem arestas perpendiculares. E o A', B', E' também, tá vendo? São perpendiculares aqui, ó, são ortogonais. Ou seja, isso daqui é um prisma reto. Se eu pegar essa piscina e colocar assim, ó, ela é reta. É um prisma reto. A base desse prisma é esse aqui, ó. É esse 1, 2, 3, 4, 5 lados. É um pentágono aqui, ó. A base do prisma é isso aqui, ó. E a base está lá atrás também, ó. Tá vendo? A base está lá atrás e está aqui na frente, ó. Essas são as bases. E a lateral do prisma são essas partes aqui. Ah, professor, mas a piscina está de lado. A piscina está de lado, mas você tem que conseguir pegar essa piscina e colocar em pé. E perceber que ela é um prisma, tá? Vou fazer a piscina aqui, ó, em forma de prisma reto aqui, ó. Então aqui, ó. Vou colocar a piscina em pé, ó. Tá aqui a piscina em pé, ó. Você tem que ser capaz de desenhar essa piscina em pé, ó. Tá? Ó. Beleza? Tá aqui a piscina em pé. Ela é assim, ó. Então, é um prisma reto. Certo?
Qual a capacidade da piscina em litros? Então ele quer saber o volume da piscina. Como é que eu vou calcular o volume da piscina? Eu vou calcular a área da base, que é essa daqui, que é a área da base, ó, vezes a altura. A altura é isso aqui, ó. A altura está aqui, ó. Esse aqui é a altura. Essa aqui é a altura. A área da base é a área disso aqui, ó. Como é que eu vou calcular a área disso aqui? Então, eu posso calcular isso aqui como... essa base, eu posso fazer ela aqui, por exemplo, um retângulo. Esse retângulo aqui, né? Já que aqui é 9 e aqui é 4,5, a área desse retângulo eu consigo calcular. É 9 vezes 4,5. E a área disso aqui? Bom, isso aqui é 1, 2, 3, 4. É um trapézio. É um trapézio. Eu posso fazer base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura do trapézio. Mas qual que é a altura do trapézio? Olha, então, ó, ele está dizendo aqui 10 metros, né? É também o fora de escala aqui, né? Aqui é 9. Aí isso tudo aqui está 10 metros, tá vendo essa medida aqui, ó, 10 metros? Ele está falando que 10 metros é isso aqui. Então, se daqui até aqui é 9, daqui até aqui é 1 metro, tá vendo? Tá fora de escala, né? Ah, não, acho que 10 metros é esse aqui. Ele não está falando aqui. 9 metros, 4,5, 10 metros, 1 metro. Não, acho que 10 metros é isso aqui mesmo. Só pode ser, porque ele precisa me dar essa medida aqui. Quanto que é esse comprimento aqui? Não me deu, ele me deu 9 metros aqui, ó. Tá? 9 metros. Então, esse 10 metros é isso aqui. É que tá fora de escala, né? A gente tem que sempre tomar cuidado, tá? Porque o desenho, ele às vezes ele é feito para confundir a gente, né? Na verdade, a piscina, ela deveria ser, ela é assim, ó. Ela é assim, ó. Tá? A base da piscina é assim, ó. Então, isso aqui é 4,5 vezes 9. Aí aqui, ó, é 4,5, aqui é 1, aqui é 4,5, e essa altura aqui, ó, é 1 metro. Tá vendo? Na verdade, ela é mais diferente ainda, né? Nossa, mas será que é tanto assim? Acho que tem alguma coisa errada nessa piscina aqui. Ah, faltou uma medida aqui. Eu errei. Tá escrito aqui, ó, 25 metros. Tá vendo? Ainda bem. Eu copiei o desenho, mas faltou essa medida, ó, 25 metros daqui para cá. Não, então isso aqui tá errado. 10 metros é realmente isso aqui, ó. Tá? Quase que a gente faz cagada, né? Tá? Isso aqui vai estar arrumado nas notas de aula ali, né? No cronograma, nas notas de aula, isso aqui vai estar arrumado. Então é 25 metros aqui de comprimento. Ah, bah. Então, peraí. Então, vamos lá de novo. Então, se daqui até aqui é 9, daqui até aqui, ó, tá? Daqui até aqui, que é ó, porque eu vou calcular a área desse retângulo. Esse retângulo, ele tem o quê? Ele tem 9 metros aqui e ele tem 4,5 metros aqui, tá? É essa parte aqui, ó. E vou calcular a área desse trapézio aqui, ó. Tá? Esse trapézio é assim, ó. Aqui tem 1 metro, né? 1 metro. Aqui tem 4,5 metros. E essa distância daqui até aqui é essa distância daqui até aqui. Se tudo isso aqui é 25 e aqui é 9, então daqui até aqui é 16 metros. Ó, 16 metros. E aqui é 1 metro. Tá? Como é que a gente calcula a área do trapézio? Professor, eu não sei calcular a área do trapézio. Bom, então você pode então dividir esse trapézio em dois outros aqui, né? Aí você tem um triângulo aqui de 16 metros por 3,5 e um retângulo aqui de 16 por 1. Por exemplo, você pode fazer isso. Tá? Porque nós estamos calculando que é a área da base. A base é essa aqui, ó. Vezes a altura. A altura é os 10 metros aqui, ó. A altura é os 10 metros. A base é isso aqui, ó. Tá? Então, a base eu posso calcular dessa forma. A área desse retângulo e a área desse trapézio, que é o quê? Que é a área de um retângulo mais um triângulo. Pode ser assim, tá? Então, vai ficar assim, ó. Volume é área da base vezes a altura. A área da base eu vou colocar aqui, ó. 9 vezes 4,5 mais. O trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Vou colocar essa daqui, ó. 4,5 mais 1
vezes a altura, que é 16, tudo dividido por 2. Ó. Isso tudo aqui é a área da base. Então, esse é a área desse retângulo. E isso daqui é a área desse trapézio. Você sabe de onde que vem essa fórmula aqui do trapézio? Eu calculo uma base intermediária aqui, ó. Então eu faço assim, ó, base maior mais base menor dividido por 2 é essa base intermediária. Então, ó, isso daqui, ó, é a base intermediária. É a base maior mais a base menor dividido por 2. Então vai dar essa base aqui, ó. E daí, no fim, é calcular a área desse retângulo aqui, ó. No final, é a mesma coisa que calcular a área desse retângulo aqui, ó. Tá? Só que, como eu falei, eu posso... Ah, eu não sei a área do trapézio, professor. Ó, você está aprendendo. Você está aqui na aula que é para aprender, né? Então, eu acabei de ensinar. Certo? Acabei de ensinar como é que é. É a base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura, que é o 16. Certo? Essa aqui que é a área do trapézio. Acabei de ensinar. Você escreve no seu caderninho, decora e estuda. Certo? Ah, mas eu não sei, esqueci. Na hora da prova esqueci. O que você faz? Você calcula a área desse retângulo aqui, ó. Qual que é a área desse retângulo? É lado vezes lado. Então, esse lado é 16 e esse lado é 1, ó. É 1 lá, ó. É 1 aqui, ó, tá? É esse retângulo aqui, ó. Ó, aqui tá melhor. É a área desse retângulo aqui, que é o quê? Que é 1 vezes 16. E a área desse triângulo. Qual que é a área desse triângulo? É a área desse retângulo aqui dividido por 2, ó. Então, é base vezes a altura dividido por 2. É 4,5. Ou melhor, é 3,5, porque é daqui para cá, né? Aqui a gente tem 1 metro. Então, é 3,5 vezes 16, dividido por 2. Que vai dar a mesma coisa que está aqui. Que vai dar a mesma coisa que está aqui. Certo? Vai dar a mesma coisa que está ali. Beleza? Daí, vezes, então, o volume do prisma, que é a área da base, que é tudo isso aqui, vezes a altura, que é 10. Ó. Vezes a altura, que é 10. Agora, eu vou resolver isso aqui. Então, vai lá. O volume vai ser o quê? Bom, 9 vezes 4,5... vai dar 81 sobre 2, né? 4,5 é 9 dividido por 2. Então, 9 vezes 9 é 81 dividido por 2. Vou colocar aqui, ó, 81 dividido por 2, certo? E aqui vai dar o quê? Bom, 4,5 mais 1 dá 5,5. 5,5 vezes 2 dá 11, porque 16 é 2 vezes 8, né? 5,5 vezes 2, 11. 11 vezes 8, 88. Então, isso aqui dá 88 sobre 2, mais 88 sobre 2, ó, vezes 10, certo? 81 mais 88, dá o quê? 80 mais 80, 160. 1 mais 8, 9. Dá 169 sobre 2 vezes 10. Simplifica, né? Bom, se bem que é mais fácil dividir por 2 do que multiplicar por 5. Então, 169 vezes 10 dá 1.690. Dividido por 2, dá 1.600, dá 800. 90 dividido por 2, 45. Então, o volume dá o quê? Dá 845. Como está tudo em metro cúbico. Tá? Só que ele falou assim, qual a capacidade da piscina em litros? Então, lembre, eu já falei nesse problema aqui em cima, ó. Já falei nesse problema aqui em cima, que 1 metro cúbico é o quê? 1.000 litros. Lembre de uma caixa d'água, tá? Uma caixa d'água. 1 metro cúbico significa 100 centímetros por 100 centímetros, 100 centímetros. Tá? 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. Isso aqui é 1 metro cúbico. Tá? Ó. 100 centímetros, 100 centímetros, 100 centímetros. Isso aqui é 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é uma caixa d'água padrão, que geralmente nas casas tem, tá? É 1.000 litros. Então, isso aqui é 1.000 litros. Ó, 1 metro cúbico é 1.000 litros, que é a mesma coisa que 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros, que eu coloquei aqui, ó. Que aqui, ó, 1 milhão de centímetros cúbicos, ó. Tá? 1 milhão de centímetros cúbicos. Isso aqui é 1.000 litros. Tá? 1.000 centímetros cúbicos é 1.000 ml. 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1 centímetro cúbico é 1 ml.
Então, quando você compra um refrigerante de 300 ml, você está comprando o quê? 300 centímetros cúbicos. Entendeu? 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Então, aqui, ó, 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. 1.000 litros. Entendeu? Então, aqui, ó, 100 centímetros vezes 100 centímetros, 100 centímetros, dá 1 milhão de centímetros cúbicos. Só que 1 milhão é 1.000 vezes 1.000. 1.000 centímetros cúbicos é 1 litro. Então, deu 1.000 litros. 1 metro cúbico. Então, essa piscina tem 845 metros cúbicos. É muita água. É água pra caramba. Isso daqui é igual a 845 mil litros. Certo? Muito importante essa informação, viu? Porque a gente vai usar. Vambora, vamos que a aula tá extensa hoje. Então vamos lá. Um prisma tem por base um triângulo equilátero, cujo lado é A. E a altura desse prisma é igual ao dobro da altura do triângulo da base. Determine o seu volume. Bom, isso aqui nem é tão difícil. Ó. A base é um triângulo equilátero, certo? De lado A. Tem por base um triângulo equilátero cujo lado é A. Beleza. Aqui ele diz que a altura do prisma é o dobro da altura do triângulo. Qual que é a altura desse triângulo equilátero? Bom, no triângulo equilátero a altura é A raiz de 3 sobre 2. Essa é a altura do triângulo equilátero aqui, ó, tá? Muito importante, tá, gente? Se você se perdeu nos assuntos anteriores, aqui vai ficar cada vez mais difícil, tá? Então, lá no primeiro ano, em geometria plana, eu mostrei como é que a gente chega nessa altura aqui, tá? Se eu aplicar Pitágoras aqui, ó, esse é o A sobre 2, esse é o A, então o H vai ser A raiz de 3 sobre 2. Bem tranquilo isso aqui, tá? Então eu vou colocar agora, né? Eu não vou ficar deduzindo, é A raiz de 3 sobre 2 e ponto, certo? Então essa é a altura do triângulo equilátero. Ele diz que a altura desse prisma é o dobro da altura do triângulo equilátero. Então a altura do prisma é 2 vezes A raiz de 3 sobre 2. Corto 2 com 2, então a altura do prisma é A raiz de 3, certo? Bom, o volume do prisma, o volume é o quê? É a área da base vezes a altura do prisma. Vou até colocar um Pzinho aqui para não confundir, que é a altura do prisma, certo? Bom, qual que é a área do triângulo equilátero? É o lado raiz de 3, é o lado raiz de 3 sobre 4, né? Lado ao quadrado. Só que o lado aqui é A, então é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Vezes a altura do prisma, que é A raiz de 3, tá? Então, vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. A ao cubo, ao quadrado, vezes A ao cubo, dividido por 4. Tá aqui. Tá? Então, sempre acontece que é difícil gravar isso aqui, né? Gravar, decorar. Mas sempre que ele falar de prisma triangular, né? Prisma triangular regular, em que a altura do prisma é o dobro da altura da base, daí o volume é isso aqui, ó. Tá? Eu não tenho um prisma desse daqui não, tá? Eu tenho um prisma triangular, mas não é com essas medidas aqui, ó. É isso aqui, né? Tá vendo? Ó, a altura é isso aqui. Então o prisma ter o dobro disso aqui, a altura seria assim, ó. Seria um prisma grandão assim, né? Um prisma, mas eu fiz um prisma pequenininho aqui só, tá? A altura do prisma é isso aqui, ó. Seria o dobro dessa altura aqui, ó. O dobro disso aqui seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, pronto. Tá aqui, ó. Seria um prisma assim, um prisma reto, onde essa aresta aqui fosse até em cima. Aí o volume é o quê? 3/4 de A ao cubo, tá? 3/4 de A ao cubo, certo? É quase o volume de um cubo, não chega a ser o volume do cubo ainda. Tá? Lembra que eu estava mostrando lá do volume do cubo, né? Ó, o volume do cubo é quase o volume de um cubo. Se eu tivesse um prisma assim, ó, ele teria esse lado aqui, e seria esse comprimento aqui, ó. Não é o volume desse cubo ainda. Tá? Interessante, né? Seria interessante fazer essas peças para a gente ficar comparando. Mas você tem que ter imaginação, você tem que criar imaginação. Um cubo de aresta A seria isso aqui, ó. Um cubo de aresta A.
tá? E o prisma triangular com essa mesma aresta A seria assim, ó. Ó, mesma aresta A, tá? Aí daí seria aqui a base. E a altura seria o dobro da altura do triângulo, né? Que não é um lado, seria assim, seria mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Seria um prisma assim, ó. Colocando mais ou menos na mesma medida aqui, certo? Ó, esse daqui, ele não tem o volume de um cubo desse aqui, ó. Porque o volume desse cubo de aresta A seria o quê? O volume do cubo seria o quê? A ao cubo, certo? E esse daqui, que é de aresta A também, ó, né? A mesma aresta A aqui do cubo, só que a altura aqui é o quê? É a raiz de 3, ó. É a raiz de 3. O volume desse daqui não é o volume desse aqui. Ele não chega, é 3/4 do volume desse aqui, ó. 3/4 do volume desse aqui. Beleza? Próximo. Determine o volume de um paralelepípedo retângulo, sabendo que duas dimensões têm igual medida e que a diagonal mede 9 centímetros, sendo 144 centímetros quadrados sua área total. Meu Deus do céu. Ó. Então, as três... Vou fazer aqui um paralelepípedo retângulo desse tipo. Ó. Então, essa aqui é a medida... Tá? Duas das dimensões, vamos chamar isso aqui de A e esse aqui de B, certo? Ele diz que duas dimensões têm igual medida. Eu vou fazer igual esse A aqui, ó. Não sei se o B é maior que o A, mas vou fazer assim, azar. Tá aqui, ó. Então seria aqui, essa medida seria o A. Essa aqui é a altura A e aqui é B, certo? Então o volume disso aqui, ele quer saber o quê? Determine o volume. Então o volume disso aqui vai ser o quê? A vezes A vezes B. Ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. Certo? Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Então, ele diz que a medida tem igual medida e que a diagonal mede 9. Bom, a diagonal aqui, lembra qual que é a forma da diagonal? A diagonal ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Só que aqui não é ABC, aqui é ABA. Então, A ao quadrado. Essa é a fórmula. Tá? Então, se eu for encaixar isso aqui de acordo com os dados aqui, como a diagonal mede 9, então 9 ao quadrado vai dar o quê? Vai dar 81 é igual a 2A ao quadrado mais B ao quadrado. É isso aqui que ele me disse. Tá? Né? A diagonal mede 9 e a diagonal de um paralelepípedo é uma dimensão ao quadrado. Não, a diagonal ao quadrado é uma dimensão ao quadrado mais a outra ao quadrado mais a outra ao quadrado. Só que aqui, como duas dimensões são iguais, então no lugar do C ao quadrado eu coloquei A ao quadrado, que é ao quadrado. Aí deu isso aí, beleza? A área total. Bom, a área total de um prisma, né, de um paralelepípedo, prisma não, é um prisma, mas é um paralelepípedo retângulo, né, que é o caso, ó, paralelepípedo retângulo, todas as faces são retângulos, tá? Então, a área total aqui, ó, vou colocar a fórmula aqui, ó, a área total, né, é o quê? É 2 vezes A vezes B, mais 2 vezes A vezes C, só que AC é o próprio A, né? Então, AC, que é o A, né, que é AC, mais BC, só que C é o A, então mais B vezes A, certo? Ou seja, a área total, que é 144, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes AB, e BA é a mesma coisa. Então, AB mais AB dá 2AB, então 2AB, e A vezes A ao quadrado, mais A ao quadrado. É isso que ele me deu. Ele me deu isso aqui, ó. Da diagonal, ele me deu essa equação, e dessa daqui ele me deu isso aqui, ó. Certo? E aí, como é que a gente resolve isso? Então, a primeira vez que eu fui resolver isso aqui, o que eu fiz? Eu falei, vou isolar o A ao quadrado, porque eu posso dividir aqui por 2, dividir por 2 dá 72, né? Falei, eu vou isolar A ao quadrado aqui, jogar lá dentro, só que vai aparecer AB. Aí vai aparecer AB e B ao quadrado, como é que vai resolver? Então, eu cheguei na seguinte ideia, tá? Eu lembrei de uma das aulas anteriores que nós fizemos, que era o seguinte, né? Quando eu tinha 3 dimensões, né? Quando eu tinha as 3 dimensões A, B, C,
né? E eu elevava isso ao cubo, por exemplo, a fórmula é assim, ó, A mais B mais C, que no caso aqui é A, elevar ao quadrado, né? Ia dar o quê? Ia dar A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, só que o C é A ao quadrado, mais 2 vezes AB mais AC, que é A vezes A, então A ao quadrado, mais BC, que é B vezes A, então dá BA, né? O que é isso aqui? Isso aqui é a fórmula da área. E o que é isso aqui? Isso aqui é a diagonal ao quadrado. Certo ou não? Ó, isso aqui é a diagonal ao quadrado. E isso aqui é a área. Certo? E eu tenho a área e eu tenho a diagonal. Então, daqui sai o quê? Que 2A mais B ao quadrado, 2A mais B ao quadrado, é igual ao quê? A diagonal ao quadrado, que é 81, mais a área total, que é 144. Certo? E daí aqui vai sair o quê? Que 2A mais B ao quadrado é igual ao quê? Bom, 4 e 1, 5. 4 e 8, 12, vai 1. 1 mais aquele 1 que foi, 2. Espera aí. 225 é 15 ao quadrado. Isso aqui é 15 ao quadrado. Então, ele está me dando o quê? Que 2A mais B é igual a 15. Ah, agora sim. Agora eu posso isolar B e colocar lá dentro. Ó, eu posso dizer que B é igual a quê? 15 menos 2A. Agora eu pego isso daqui, ó, que agora sim eu tenho B só com A. Aí eu pego isso aqui e jogo onde tem B lá, eu jogo lá. Ó. Posso jogar tanto nessa quanto nessa. E daí eu vou obter uma equação do segundo grau só com A. Aí eu consigo descobrir o A. Descobrindo o A, eu ponho um A aqui e descubro o B. Então vou jogar nessa primeira aqui, ó, tá? Obtém e jogar nessa primeira aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 81 igual a 2A ao quadrado mais B ao quadrado. Só que B é isso aqui, ó. 15 menos 2A ao quadrado. Tá vendo? Isso aqui tá com cara assim, tipo de questão da SpaceX, hein? Isso aqui tá com cara de questão da SpaceX, hein? Ó, então vai ficar assim, ó, 81 igual 2A ao quadrado mais 15 ao quadrado, 225, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai dar 4 vezes 15 vai dar 60, então vai dar menos 60A, mais 2A ao quadrado, ou seja, mais 4A ao quadrado. Tá vendo? Ajeitando isso daqui, eu vou fazer aqui já, ó. Ajeitando aqui vai ficar o quê, ó? 4A ao quadrado com 2A ao quadrado vai dar 6A ao quadrado. Menos 60A. Aí se eu jogar esse 81 para cá subtraindo, vai dar o quê? O 144, não é? Ó. Né? 81 mais 144 é 225. Então, se eu pegar 225 e tirar o 81, porque esse 81 é para cá negativo. Então, vai dar o quê? 144. Então, vai dar mais 144 igual a zero. Tá vendo? Uma equação de segundo grau que eu consigo resolver. Consigo, inclusive, resolver isso aqui fatorando, não preciso usar Bhaskara. Ó, todos aqui são múltiplos de 6, né? O 144, ó, 4 mais 4, 8 mais 1, 9. Então, é múltiplo de 3. Como é par, então é múltiplo de 6 também. Então, vou colocar o 6 em evidência. Ó. 6 vezes A ao quadrado menos 10A. E 144 dividido por 6, então 14 por 6 dá 2. Sobra 2, né? Porque 2 vezes 6 dá 12, para 14 sobra 2. 24 por 6, 4. Igual a zero. Tá vendo? Posso fatorar isso aqui. Então, isso aqui vai dar 6 vezes. Como é mais, então os sinais são iguais. E aqui o coeficiente do A ao quadrado é A. Então, A é mais, os sinais são iguais. E aqui é menos, então são iguais a menos. Então, vai ser A menos alguma coisa vezes A menos outra coisa. Igual a zero. Então, dois números que multiplicados dá 24, que a soma, porque é mais, a soma dá 10.
8 vezes 3. 8 vezes 3, 24. Mas 8 mais 3 não dá 10 não. Vamos ver o outro. 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 6 mais 4, 10. Fechou. Então aqui é 4, aqui é 6. Professor, onde que é o 6? O sinal é o mesmo. Então pode ser tanto faz. Ou seja, disso daqui a gente tira que ou o A é 4, ou o A é 6. Ou o A é 4 ou o A é 6. Mas é 4 ou é 6? Aqui, ó, ele me deu duas respostas. E as duas respostas são válidas, porque as duas são positivas. O A tem que ser uma medida positiva. Então, se eu pegar o A aqui e jogar aqui, ó, para o A igual a 4, sai que o B é igual a quê? Bom, 4. 2 vezes 4, 8. 15 menos 8, o B é 7. Mas se o A é igual a 6, 2 vezes 6, 12. 15 menos 12, o B é igual a 3. Tá aí. Pode ser duas respostas. Poxa, professor, mas pode? Claro que pode. Por que não? Quanto mais detalhista assim for o problema, é assim que você avalia o conhecimento do cara. Veja, o que eu fiz? Eu utilizei uma informação dada aqui no problema. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, beleza. Utilizei outra informação dada no problema. 144 área total, é isso aqui, ó. Beleza. Então, deu um sistema de duas equações. O que eu fiz? Eu lembrei que existe essa relação aqui, ó, né? Que é um tipo de um produto notável, né? É A mais B mais C ao quadrado, dá A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, mais duas vezes AB mais AC mais BC. Só que aplicado ao A, o B e o C, fica isso aqui, ó. E isso daqui é a área, né, que a gente viu no problema. Não se esqueça dessa relação, hein? Se você for fazer SpaceX, ó, não esqueça dessa relação. Então isso aqui, ó, isso aqui é a área total, isso aqui é a diagonal. Que ele deu os dois. Então, peraí, se usar isso aqui, eu chego nessa relação. Pô, eu cheguei nisso aqui. Aí eu pego isso aqui e jogo lá. Se eu jogasse nessa daqui, daria a mesma coisa. Eu testei, você testa aí. Você testa aí. Eu não tenho mais espaço para fazer, eu não posso mais testar aqui, mas você pode, né? Testa aí. Professor, mas se eu jogar esses valores aqui, vai testar? Claro que dá. Dá lá, ó, b ao quadrado é 49. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 9 dá 18. 18 mais 49 dá o quê? É isso aqui mesmo? Não, eu inverti. Eu inverti, não é isso aqui, é isso aqui, ô burro. Inverti. Ah, tava dando errado, mas claro, tava usando isso aqui, ó. Tava dizendo que isso é B, isso aqui é A, não, isso aqui é B, B, não, isso aqui é A e B, ó. Então, quando o A for 4, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2, 32. 32 mais 49, né? Se fosse 50 mais 31, 81, fechou. Se eu colocar isso aqui, ó, AB é 4 vezes 7, 28. 28 vezes 2, 56. Mais 16. 56 mais 16 dá 62, 72. 72 vezes 2, 144, viu? Deu certo. Você fala, mas então é essa, professor. Mas testa essa, você vai ver que dá também, ó. 6 ao quadrado, 36. 36 vezes 2, 72. 72 mais 9, que é 3 ao quadrado, 72 mais 9, 81. Deu certo também. E se eu colocar aqui, ó, 6 vezes 3, 18. 18 vezes 2, 36. 36 mais 6 ao quadrado, 36. 36 mais 36, 72. 72 vezes 2, 144. Tá vendo? Tem duas respostas. Não tem erro. Tem duas respostas. Então, qual que é o volume? Né? Determine o volume do paralelepípedo retângulo sabendo que duas dimensões estão. Então, assim, ó. Ou o volume vai ser A ao quadrado vezes B. Então, A ao quadrado, né? 4 ao quadrado vezes 7. Eu estava quase caindo nessa lenga-lenga de novo. Ó. Isso aqui e isso aqui. São duas, né? Duas possibilidades. Então, aqui, ó. Então, isso aqui vai dar o quê? 16. 16 vezes 7 dá 16 vezes 7 dá 42, vai 4, 7 mais 4, 11. Então, 112 centímetros cúbicos. É uma resposta. Vamos ver o outro? Volume igual. Então,
a ao quadrado, 6 ao quadrado, vezes 3. Aí você fala assim, vai dar igual, né, professor? Não, não vai dar igual. Como que você sabe que não vai dar igual? Olha aqui, ó, o 7 e o 3. Eles são primos entre si. Isso daqui não vai dar, não tem como dar igual. Porque aqui o múltiplo desse volume é 7. E o múltiplo desse volume não tem o múltiplo 7. Não dá igual. Dá volume parecido, mas não dá igual. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 3, então 6 vezes 3 dá 18, vai 1. Aí 3 vezes 3, 9 mais 1, 10. Ó. 108 centímetros cúbicos. Então, duas respostas. Ele não disse. Ele disse alguma coisa? Ó, o volume de um paralelepípedo retângulo, né, de um paralelepípedo retângulo, sabendo que duas dimensões têm igual medida e a diagonal mede 9. Fechou? Mas se ele falou assim, ó, as duas medidas iguais são menores do que a outra. Ah, daí eu cancelaria isso aqui, ó. Porque daí as duas medidas iguais são menores do que essa. Pelo meu desenho, é isso aqui, ó. Tá? Mas poderia ser maior, né? Ó, o A ser as duas medidas maiores, o B ser menor. Isso daqui daria assim, ó. Seria assim, ó. Certo? Ó. Entendeu? Pronto, aqui, ó. A e aqui B. Esse caso é esse, ó. Esse caso é essa resposta. Ele falou que é assim ou assim? Ele falou que ele falou assim, ó, sabendo que as duas menores dimensões têm medida igual. Bom, então ele está falando disso. Sabendo que as duas maiores dimensões têm medida igual. Então ele está falando disso. Como ele não deu, tem duas respostas. Beleza? Gostei desse problema, hein? Gostei desse problema, hein? Esse problema aqui é nível SpaceX, hein? Você vai fazer SpaceX? Vai fazer Unicamp? Vai fazer USP? Vai fazer Escola Naval? Ó, isso aí, ó. AFA? Isso aí, ó. ITA? ITA é bom, como treino, né? Que o ITA pega mais pesado que isso aí, beleza? Vamos para a última. Então vamos lá. As últimas aqui, tá? Agora é o seguinte, hein? Quem chegou aqui é guerreiro, hein? Quem chegou aqui é guerreiro, porque esses três últimos aqui, a aula já tá extensa pra caramba, e esses três últimos aqui são os mais difíceis. É que eu acho que tem que colocar bastante, tem que forçar bastante, tem que aprender bastante. Então vamos lá. Ó. Um prisma reto tem por base um quadrado inscrito em um círculo de 8 centímetros de raio, tá? Então, como é? Eu tenho um círculo aqui, vou fazer a base só, tá? Ó. Um prisma reto tem por base um quadrado. Um prisma reto quer dizer que as laterais são perpendiculares ao plano da base, certo? Então a base é um quadrado inscrito num círculo de circunferência de 8 centímetros de raio. Sabendo que o volume do prisma é 768 centímetros cúbicos, determine a área total. Beleza, então vamos fazer a base aqui, né? Eu posso até fazer o prisma aqui, ó. Tá aqui, esse é o prisma, tá? Ele diz que a base é um quadrado, que está inscrito em um círculo. Então tem um círculo por fora aqui, ó. Tá aqui o círculo e o quadrado tá aqui, ó. Tá? Ele diz que o raio do círculo é 8 centímetros. Eu vou fazer maior aqui, porque senão não vai conseguir ver melhor. Tá aqui, ó. O raio do círculo é 8. Peraí, se o raio do círculo é 8, qual que é o lado da base? Porque para calcular volume, eu vou fazer a área da base vezes a altura. Então, eu vou precisar calcular a área dessa base aqui, certo? Então, olha só. A diagonal aqui do quadrado é 16. Com a diagonal, eu posso calcular o lado. Mas também é o seguinte, ó. Se eu pegar outra diagonal e passar aqui, ó, vai aparecer metade de um quadrado aqui de lado 8. Ó. Então, esse lado aqui é 8 raiz de 2. Esse é o lado do quadrado. Tá? O lado do quadrado é 8 raiz de 2 centímetros. Tá? Então, se ele diz que o volume
O volume é 768 e o volume é o quê? É a área da base, ou seja, é 8 raiz de 2 ao quadrado, que é a área do quadrado, vezes a altura do prisma, que ele não me deu a altura do prisma, não me deu a altura do prisma. Isso daqui vai ser o quê? 768 centímetros cúbicos, certo? Então, daqui eu vou tirar que a altura do prisma é o quê? 768 dividido por... Então, 8 ao quadrado, 64. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 64 vezes 2, 128. Certo? É isso aí. Né? 64 vezes 2, 128. Beleza? Bom, então a altura vai dar o quê? A altura vai dar vezes 8. O que vezes 8 dá, 60, dá 8, né? É 8 vezes 6. 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 2, 12. Mais 4, 16, vai 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. Então isso aqui dá 6. 6 centímetros. Tá? 6 centímetros é a altura do prisma. Tá? Então, o lado do quadrado é 8 raiz de 2 e a altura do prisma é 6 centímetros. Beleza? Daqui é a altura. Ele quer saber a área total. Bom, então vamos lembrar aqui. A área total era o quê? Eu podia calcular como semiperímetro da base, tá? O semiperímetro da base, ou melhor, o semiperímetro não, o perímetro da base, tá? Porque é 2P, o P que é semiperímetro. Então, é o perímetro da base vezes o apótema da base. Lembra o apótema da base? O apótema da base mais a altura do prisma. Ó, é isso aí, ó. Tá? É isso aí, a área total é o perímetro da base vezes o apótema da base mais a altura. Lembram dessa fórmula? Volta lá na aula anterior que você vai lembrar dessa fórmula, tá? Ou então você vai fazer a área da base vezes 2, tá? A área da base é o quê? 128, né? A área da base é 128, vezes 2, 256. E a área lateral? A área lateral é o quê? É 6 vezes 8 raiz de 2 vezes 4. Tá? Vou colocar aqui também, ó. A área total pode ser o quê? 2 vezes o lado, né? O lado da base, que é 8 raiz de 2 ao quadrado, mais 4 vezes a área da face, que é 6 vezes 8 raiz de 2. Pode ser isso aqui também, certo? Eu vou aplicar na fórmula, que eu lembrei da fórmula, vou aplicar a fórmula. Então, aqui vai ficar assim, ó, vai ver que dá a mesma coisa. Tá? Então, vai ser assim, ó. Então, a área total vai ser o perímetro da base. O perímetro da base é 8 raiz de 2 vezes 4. Então, dá 32 raiz de 2 vezes o apótema da base. O apótema da base é a distância daqui até aqui, certo? É a distância daqui até o meio do lado. Se o lado é 8 raiz de 2, o apótema é o quê? 4 raiz de 2. Mais a altura do prisma, que é 6. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou jogar esse raiz de 2 para dentro. Vai ficar assim, ó. A área total vai ser o quê? 32 vezes 4 raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 4 vezes 2. 4 vezes 2. Opa, já coloquei a resposta. 4 vezes 2 mais 6 raiz de 2. Certo? Bom, eu posso pegar o 2 aqui, ó, que tem 2 aqui e colocar em evidência. Então, vai ficar aqui a área total é igual a 32 vezes 2, 64 vezes 4 mais 3 raiz de 2. Pronto. O quê? Centímetro quadrado. Tá? Se eu fizer por isso aqui, vai dar a mesma coisa. Ó. Aqui vai dar 8 ao quadrado, 64. E raiz de 2 ao quadrado, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 64. 4 vezes 64
vai dar 256. Que é isso aqui, ó, 4 vezes 64. E aqui, se eu deixar o 3 em evidência, né? Colocar, deixar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Então vai ficar 3 raiz de 2 lá dentro. Então deu a mesma coisa, tá? 48 vezes 4 dá 160, 192 raiz de 2, ó. Dá isso aqui, ó. É a mesma coisa que dali, ó. 64 vezes 3, 3 vezes 4, 2 vai 1. 3 vezes 6, 18 mais 1, 192 raiz de 2. E aqui 4 vezes 64 dá 256. A mesma coisa, tá? Centímetro quadrado. Beleza? Tá? Esse aqui é um pouquinho difícil, hein? É um pouquinho difícil. Não é muito difícil, mas é um pouquinho difícil. Tá bom? Vamos pro próximo. Calcule o volume de um paralelepípedo reto, que tem por altura 10 centímetros e por base um paralelogramo, cujos lados medem 8 e 12, sabendo que o ângulo sabendo que o ângulo entre esses lados vale 60. Aí você fala, calma aí, professor, tem alguma coisa errada aqui. Que tem por altura 10 centímetros e por base um paralelogramo. Peraí, mas não é um paralelepípedo reto? Ah, cuidado, hein? Olha só, o que é um paralelepípedo reto? Paralelepípedo reto não é um paralelepípedo retângulo que a gente fez até agora. Um paralelepípedo retângulo é um prisma reto que tem todas as faces retângulos, tá? Um paralelepípedo reto é um prisma reto onde todas as faces são paralelogramos, tá? No caso, o paralelepípedo retângulo é um paralelepípedo reto, mas um paralelepípedo reto nem sempre é um paralelepípedo retângulo. Nesse caso aqui, é o que ele está dizendo, que é um paralelepípedo reto, tá? Se é um paralelepípedo reto, as faces laterais são perpendiculares em relação à base. Mas a base não tem obrigatoriamente de ser um retângulo. No caso, a base aqui é um paralelogramo. Então, vou fazer aqui o desenho desse paralelepípedo reto, tá? Ó. Então, a base é um paralelogramo. É um paralelogramo. E ele está dizendo que o ângulo entre os lados vale 60 aqui, ó, 60 graus. Ó. Tá? 60 graus. Essa é a base. Mas, como é um paralelepípedo reto, então as faces laterais são perpendiculares em relação à base. Ó. Tá? Cuidado com o desenho, que o desenho aqui às vezes engana a gente, tá? Ó. Acho que eu errei o tamanho aqui, né? Tá? É assim, ó. Então, né, as faces laterais são retângulos, mas a base é um paralelogramo. Tá vendo? Isso daqui é um paralelepípedo reto, ó. Vou ressaltar de novo, hein? Um paralelepípedo retângulo é um paralelepípedo reto. Mas um paralelepípedo reto nem sempre é um paralelepípedo retângulo. Nesse caso, é um paralelepípedo reto que não é paralelepípedo retângulo, tá? Cuidado em relação a isso aí, ó. Então, ele diz que a altura é 10, a altura é 10, tá? Ele diz que os lados do paralelogramo medem 8 centímetros e 12 centímetros. Tá? Ele quer saber o volume. Então, olha só, primeiro de tudo, volume é área da base vezes altura. A altura é 10, fechou. Agora, qual que é a área da base? Então, qual que é a área de um paralelogramo? Tá? Qual que é a área de um paralelogramo onde a medida aqui é 60 graus? Então, a área de um paralelogramo é o quê? É essa medida aqui, que no caso é 12 centímetros, vezes a altura, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não é isso aqui. Isso daqui é 8 centímetros, ó. Daqui para cá é 8 centímetros. Mas é isso daqui que eu tenho que fazer para calcular a área da base, certo? Agora, o que é isso aqui? Então, olha só. 60 graus está aqui, certo? Então, qual que é o seno de 60? Seno de 60 graus
é o quê? É cateto oposto, que é essa medida, que eu vou chamar de, para não chamar de H, né? Para não confundir com esse H, eu vou chamar aqui de T. Pronto, T. Então, 60, seno de 60 vai ser o quê? T sobre 8. Ó. Então, T aqui vai ser o quê? 8 vezes o seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, vai ser o quê? 4 raiz de 3. Esse é T. Então, o volume vai ser o quê? Área da base, que é 12 vezes 4 raiz de 3, vezes a altura, que é 10. Então, o volume vai ser 4 vezes 12, 48, vezes 10, 480 raiz de 3. O quê? Centímetro cúbico. Porque todas as medidas estão em centímetro, tá? Muito interessante esse aqui, tá? Esclarecendo qualquer dúvida em relação a isso aqui, ó. Beleza? E o último, finalmente, vamos acabar essa aula, né? Quem aguentou, tem gente que deve estar assistindo em 2 etapas isso aqui, né? Então, assim, ó, calcule o volume de um prisma hexagonal regular com 3 metros de altura, sabendo que se a altura fosse 5 metros, o volume do prisma aumentaria em 6 metros cúbicos. Então, calma aí. Então, o volume do prisma com 3 metros de altura. Então, vamos colocar aqui, ó, o volume com 3 metros. E aqui, volume, né? E se a altura fosse 5 metros, o volume aumentaria em 6 raiz de 3. Então, calma aí. Então, o volume com altura de 3 metros mais 6 metros cúbicos vai ser o volume do prisma com altura de 5. É isso aqui que ele está dizendo. Está falando que se a altura fosse 5, o volume aumentaria 6 metros. Então, o volume do prisma regular com 3 metros, né? Calcule, ele quer saber isso aqui, ó. Ele quer saber isso aqui, ó. Calcule o volume do prisma hexagonal regular com 3 metros de altura, sabendo que se a altura fosse 5 metros, o volume aumentaria 6. Então, esse daqui mais 6 vai dar o volume com 5. Certo? Bom, mas como é que é o volume do prisma? O volume do prisma é o quê? Área da base vezes a altura. Ele me deu a altura. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que que área da base vezes a altura 3 mais 6 metros cúbicos vai ser o volume com altura 5, mas a área da base é exatamente a mesma. Tá? Ele se a altura fosse 5, não, a altura não mexe na base, a altura só mexe na altura. Então, ele está dizendo que seria igual a mesma área da base vezes 5. Certo? Então, olha só, presta atenção. Olha só a sacada aqui, ó. 6 metros cúbicos vai ser igual ao quê? 5 vezes a área da base menos 3 vezes a área da base. Isso daqui dá o quê? 5 área da base menos 3 vezes a base dá 2 vezes a área da base. Tá? Agora, o que é esse 2 aqui? Esse 2 é a diferença da altura. Uma altura é 5, outra altura é 3. Então, esse 2 é 2 metros de diferença. Se eu passar esse 2 metros dividindo, presta atenção, 6 metros cúbicos é igual a 2 metros vezes a área da base. Então, a área da base vai ser o quê? 6 metros cúbicos dividido por 2 metros. Tá vendo? Essa diferença de altura, porque isso aqui é 5 metros de altura e aqui 3 metros de altura. Então, 5 metros menos 3 metros dá 2 metros de altura. Então, eu passo 2 dividindo, vai ficar o quê? Metro corta com metro cúbico dá metro quadrado. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, aqui está saindo que a área da base é 3 metros quadrados. Essa é a área da base. Essa é a área do hexágono regular. Entendeu? Ele não me deu o lado para calcular a área da base. Mas ele me deu essa informação que me resultou na área da base, que é 3 metros quadrados. Então, qual que é o volume? Então, o volume 3 é o quê?
É a área da base vezes a altura, que é 3 metros. A altura é 3 metros. Ó, 3 metros de altura. Então, o volume com altura 3 metros vai ser o quê? 3 metros quadrados vezes 3 metros, que dá 9 metros cúbicos. Tá aqui. É isso aqui que ele me pediu, certo? Professor, e se a altura fosse 5, então seria o quê? A área da base 3 metros quadrados, né? Então, o volume com altura 5 seria o quê? 3 metros quadrados vezes 5 metros de altura. Isso daria o quê? 15 metros cúbicos. Veja, 9 mais 6 não dá 15? Dá? Então tá certo. Então, a altura com 3 metros de altura, né? O volume com 3 metros de altura é 9 metros cúbicos. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham aproveitado dessa aula, apesar da aula ficou extensa pra caramba, mas a aula é boa, hein? A aula é boa, volume de prismas, trabalhei bastante coisa aqui, tá bom? Espero que vocês aproveitem. Se você tiver dúvida, põe nos comentários, curta o vídeo, chama mais gente aqui pro canal, tá? Chama mais gente. Se você conhece alguém que quer fazer concurso para escola militar, chama aqui pro canal, venha pro curso Mima, esse curso é bom, venha pro curso Mima, tá? Venha para esse curso Mima. Curta o vídeo, compartilha, vamos que vamos, tá bom? Curta ali, ó, veja se está inscrito, aciona o sininho e estão aqui todas as aulas aqui do segundo ano, beleza? Vamos que vamos e até a próxima.